Rodrigo Lira, sou aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, da PoliUPE. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Didática do Ensino Superior e Metodologia Científica, que é ensinado pela professora Fernanda Alencar. Esse vídeo é referente ao tema de concurso ou seleção docente, tá? Eu vou falar sobre temas e como é feita a avaliação nesses tipos de concurso ou seleções. Atualmente eu sou professor no Instituto Federal de Pernambuco, lotado no Campus Paulista, mas antes disso eu realizei concursos em algumas instituições aqui no Nordeste. Foram ao todo 8 concursos, sendo que em 2016 eu realizei o concurso do IFPE e passei e estou no IFPE desde 2017. Primeiramente, assim, eu queria informar que não existe uma fórmula para passar no concurso, tá? O que eu vou fazer aqui são dar algumas dicas e elucidar como são as etapas. Para passar no concurso ou numa seleção, você precisa ter o quê? Dedicação, né? Persistir e estudar, certo? Então, a aprovação normalmente é fruto de suor e também de persistência, né? O foco dessa aula, além de falar sobre as etapas, é também dar algumas dicas que eu fui colhendo para evitar que você seja eliminado, né? Porque uma coisa bem comum é por falta de realmente de conhecimento, a pessoa acaba sendo eliminada em alguma das fases da seleção ou do concurso. Então, quais são os cargos docentes aqui na esfera, no caso, na esfera federal? Existem basicamente 2 cargos docentes na esfera federal, que é o professor EBTT, que é o professor do Ensino Básico Técnico Tecnológico. Esse professor normalmente está em instituições como institutos federais, Cefet, colégio de aplicação, no caso aqui de Pernambuco, ou no CODAI, que são uma tipo de carreira que é feita para ensinar tanto no ensino superior quanto no ensino técnico e médio, né? Que é o foco da rede federal de ensino, né? Existe também os professores de magistério superior, que nesse caso são os professores da carreira nas universidades federais, nas UF, certo? São cargos que têm algumas semelhanças, tá? Mas também tem as diferenças, e essas diferenças estão descritas nessa lei, que é a 12.722, que fala sobre as carreiras docentes na ensino no federal, né? As carreiras docentes federais. Basicamente, todo edital, né, tem uma peculiaridade, mas normalmente eles não fogem do que eu vou falar aqui para vocês. Existem uma fase teórica, uma fase prática e uma fase de título, certo? A Rural de Pernambuco, eu fiz um concurso que tinha 2 fases a mais, que seria uma fase inicial de análise de perfil, no qual ele já analisa se a pessoa, o candidato, tem o perfil para aquela vaga e já pode tirar pessoas que não têm o pré-requisito necessário. E também, no caso da Rural, tinha um plano de atividades, tá? No qual esse plano de atividades era como se fosse um memorial, como sendo a última fase, informando o que é que você pretende fazer ao longo dos seus 3 primeiros anos. Então, seria uma indicação do que você pretendia fazer nesse início da carreira. Um site que eu gostava muito de acompanhar concursos é o PCI Concursos, a área de professores. Tá? Então, ele tem lá uma descrição só para concursos na área de docente. Agora eu vou falar sobre cada uma dessas fases. Tá? Bem, a prova teórica. A prova teórica, normalmente, pode ser objetiva ou discursiva. Certo? Como seria a objetiva? A prova objetiva é bem comum, por exemplo, o IFPE faz assim. Ele coloca questões, como se fosse um vestibular mesmo, questões de múltiplas escolhas, que você
de acordo com os assuntos que são listados no editais. Então, é, é, um, é bem amplo assim, as possibilidades de questionamento. Né? Existem provas que eu coloquei aqui discursivas, que é no caso de muitas instituições federais fazem dessa forma, que seria você ter uma série de temas, normalmente são 10 temas, e no dia da aplicação da prova, você pode ter, é feito um sorteio. E desse sorteio é tirado um tema no qual o candidato tem que escrever sobre ele, né? Como se fosse e fazer um resumo, né, discursivo sobre aquele tema que foi sorteado. Então, teve uma vez que eu fiz um concurso que o objetivo era para a pessoa trabalhar com desenvolvimento para dispositivos móveis. Então, tinha um tema que era relacionado a envio de push messages, outro que era relacionado a desenvolvimento utilizando testes em dispositivos móveis. E qualquer um desses temas você teria que escrever, né, algumas folhas sobre esse assunto. Como é que a gente se prepara para esses tipos de concurso? Certo? Existem algumas formas, né? A mais comum é estudar todo o conteúdo, mas muitas vezes isso, para provas objetivas, é bem complicado porque é bem amplo. Uma coisa que eu fiz da última vez que eu fiz concurso foi estudar basicamente as provas, né? Porque as bancas normalmente têm um padrão de fazer provas. Então, a partir dos estudos de provas anteriores, eu consegui ir aperfeiçoando nos assuntos que eu tinha maior dificuldade. Isso para provas objetivas, né? Para discursiva, qual é uma técnica que eu acho interessante? O discursivo, uma técnica que eu acho interessante é você, sabendo dos 10 temas, já criar 10 textos, aí depende de você se você vai criar textos longos ou não. Normalmente é bem visto texto de 10, 15 páginas. Isso normalmente você recebe uma folha pautada, né? um papel pautado para escrever. Então você já preparar cada um desses e usá-los como se fosse a sua base para, no dia, escrever a sua prova. Então, um dia vai ser sorteado, só que você já vai ter escrito os 10, então você já vai ter o conhecimento do que você teria que escrever sobre um deles. Tá? Não, existem provas dessa fase, desse tipo, que permitem o candidato ter um tempo para analisar os textos ou analisar algum tipo de material. Por exemplo, sorteou às 8 horas da manhã, mas de 8 às 8h30 você pode analisar um material que você trouxe e a partir dele você começar a prova às 8h30, tá? Sem consulta. Mas aí você teria esse tempo para consultar. Existem tipos de concurso que permitem isso, vai, claro, depende do edital, tá? O IFPE tem uma peculiaridade dos outros que eu realizei. Na verdade, alguns IFs fazem isso, que é, além de colocar a parte técnica, né, você ter o conhecimento técnico da área, você também escrever sobre, na verdade, ser consultado, né, ter conhecimento sobre legislação. Então, quais são as possíveis leis que normalmente caem? A LDB, a 8.112, né, que é relacionado ao servidor público, a 11.892, que é relacionado à lei de criação dos institutos federais, a 12.722, que é aquela lei sobre as carreiras docentes. Além disso, documentos internos de organização do IFPE, quantas proreitorias, como são os colegiados, isso também é cobrado, e tendências pedagógicas. Então, que a gente viu, por exemplo, tecnicista, libertadora, libertária, tudo isso normalmente é cobrado no IFPE. Teve algum outro instituto federal que também, eu acho que foi o IFBA, que também cobrou, que eu lembrei agora de cabeça. Sobre a prova prática. Bem, a prova prática também é sorteado um tema, tá? Se você é sorteado um tema, dentre os temas do edital, e você precisa fazer uma aula sobre esse tema. Claro que aí um erro comum que é feito quem está fazendo pela primeira vez é tipo pegar um assunto, o tema que é sorteado e fazer uma aula sobre todo o tema. Mas normalmente, quando fala assim, por exemplo, redes de computadores, é impossível de dar uma aula sobre redes de computadores em 45, 50 minutos. O que você tem que fazer, o que
tem as pessoas feito, né, que realmente é o indicado. É você pegar um subtema desse tema geral, por exemplo, camada OSI, ou então falar sobre redes, tipos de redes, aquelas tipos de redes local, redes metropolitanas. Então, pegar um subtema e assim, e esse subtema você dá uma aula sobre ele, porque é considerado que você está numa disciplina de redes de computadores e você está dando um dos temas, um dos subtemas dessa disciplina, tá? Então, esse acaba sendo um erro comum, você tentar abordar tudo e ser muito, e não ser, e fazer uma aula bem básica, né? Porque 45 minutos para falar sobre redes de computadores é pouco tempo. A duração eu já falei entre 45 e 60 minutos, né? Para se preparar para isso, eu recomendo ter uma experiência em sala de aula, né? Para você não ficar assustado. Então, por exemplo, você já se prepara, se tiver esse objetivo, você já pode tentar com estágio de docência, ou então ensinar em faculdades particulares. Isso tudo vai lhe gerar um tipo de experiência para quando você for preparar sua aula, você vai estar mais assim sentindo melhor para ter aquela aula, né? Você vai ter uma experiência da vivência em sala de aula. Como eu falei, escolher um subtema com carinho. Imagine, você tem um tema que é sorteado programação em linguagem C e você escolhe explicar ponteiro, que é complicado de explicar, tem toda uma dificuldade. Então, se for sorteado um tema como esse, sugestão é fazer o quê? Tipos de dados, falar sobre estruturas de repetição, que sua aula vai ser muito melhor de ser passada para os avaliadores. Sobre os avaliadores, normalmente são 3, tá? Os concursos que eu participei eram 3, e sendo que dois professores da área e um pedagogo ou pedagoga, né? Uma outra dica é treinar exaustivamente, né? Para você não ter não passar nenhum tipo de desconfiança, né? Quando estiver passando o assunto. Sugestão: apresentar para algum tipo de amigo ou alguma pessoa com qual possa lhe dar um feedback, certo? Gravar, até quando você estiver fazendo, gravar e depois assistir para ver se você tem algum tipo de algum ponto que possa melhorar. Então é uma sugestão boa para isso. Uma coisa que uma vez eu tive dificuldade foi que eu entendi o tema de forma errada. E foi até um concurso que eu fiz no interior de Pernambuco, lá em Serra Talhada, na UAST. Então eu entendi o tema que foi sorteado de uma forma totalmente errada. E isso fez com que eu desse uma aula que não fosse o assunto esperado pela banca. Então isso ocasionou o quê? Uma reprovação. Se eu tivesse tido tempo de eu apresentar para uma outra pessoa o assunto e minha aula, isso já provavelmente teria sido resolvido, tá? Então use os seus amigos, use as pessoas que conhecem ou não conhecem da área, porque tudo isso vai acrescentar. Normalmente, esse tema é sorteado com antecedência de 24 horas para o início das aulas. Se tiver muitos candidatos, então você pode ter um tempo a mais. Mas se for uma avaliação com poucos candidatos, então vocês só tem basicamente 24 horas para se preparar. A sugestão também, se tiver tempo, preparar pelo menos uma aula para cada um desses temas, né? Porque aí você já se antecede ao sorteio. Ou pelo menos tem em mente o que é que você vai falar em cada um dos possíveis temas. Bem, tem a prova de título, né? A prova do título, cada edital indica o que é que vai ser avaliado. Por exemplo, eu não falei sobre a diferença de concurso para docentes de federal e para instituições, universidades federais e para institutos federais. Normalmente uma diferença bem comum é que universidades federais já pedem o título de doutor, certo? Se for algum campus no interior, normalmente eles tiram essa exigência de ser doutor para não afugentar possíveis candidatos, né? Então, normalmente no interior até eles colocam para ser mestres. Mas já os institutos federais, eles, pelo menos esses últimos editais, eles só pedem o quê? Pós-graduação, para poder ensinar no ensino superior. Então, a prova de título
no caso do Instituto Federal, dá uma pontuação se você tiver um título de mestre, se você tiver um título de doutor. Pré-requisito é ter alguma pós-graduação. Uma outra coisa que pode ser avaliada, se você tem publicações, aí no próprio edital vai indicar, tá? Eu lembro que quando eu fiz do IFPE, tinha publicação em conferência, em revista, publicação de livro, tudo isso pontuava na prova de título. E normalmente essa fase é classificatória. Então, as fases anteriores que eu falei são todas eliminatórias. Se você não tiver um mínimo de nota, você já é eliminado. Na classificatória, aqui não, né? Você não tem essa eliminação. E uma coisa que tem que tomar cuidado é que essa documentação normalmente é entregue já na prova prática, né? Aquela que você vai dar a aula para os avaliadores. E para isso, se você não entregar, pode acabar ficando sem a nota, né? Aí dependendo do se falar que se não entregar é desclassificado, pode ser um problema ainda muito maior, né? Mas se você entregar, ele é classificatório. Como é que eu me preparo para isso? Claro que você, de uma hora para outra, não vai inventar título, né? Então você tem que, ao longo da sua carreira como aluno ou profissional, atuar em algumas áreas que possam lhe conceder título, essa pontuação de título no futuro. Mas uma forma que você pode tentar se preparar é ter toda essa documentação já separada na sua casa. Então, uma coisa que eu tenho aqui é uma pasta cheia de documentação, todo bagunçado. Mas eu sei que se eu precisar de uma documentação referente a algum momento da graduação ou do mestrado, ou relacionado a alguma atuação minha na área docente, eu sei que está lá nessa pasta. Tá? Então, a sugestão é você cuidar bem desses documentos que podem ser importantes no futuro. Bem, bora agora começar por umas dicas aqui sobre como se comportar. Na hora da aula prática, é importante você lembrar de entregar e ter também o plano de aula, tá? Esse plano de aula contendo, por exemplo, a data que está realizando a aula, o tempo destinado para ela, conteúdo, objetivo, alguma forma de avaliação, certo? E você entregar isso, porque muitas vezes você peca e esquece, né, de entregar, e isso, lembrando que tem um pedagogo, né, participando lá da avaliação, então ele está assim, atento a todas as questões pedagógicas, tá? Uma outra coisa, posicionamento e movimentação. Bem, você não vai ficar dando a sua aula, apesar de ser muitas vezes uma aula só para 3 pessoas, 3 avaliadores e uma sala vazia, você não vai ficar parado simplesmente falando, né, como se fosse um robô. Você tem que se movimentar, fazer como se for. É o que eu falo normalmente para as pessoas que me pedem dicas, é como se fosse um teatrinho, tá? Você vai estar dando sua aula como se tivesse todo o público, todos os seus alunos ali naquela sala. Então, fazer movimentação é ser o mais como se estivesse numa sala de aula possível, mesmo com todas essas dificuldades. Tá? Então, quando você entrar na sala, uma coisa que você pode ver é qual é o melhor lugar para colocar um projetor, para você não ficar passando na frente do projetor, ou então ficar na frente de onde está riscado no quadro. Uma dica é utilizar o máximo de recursos possíveis, por exemplo, o quadro, o projetor, algum tipo de ferramenta no seu computador, caso utilize computador, certo? A aula é bem aberta, você pode escolher se vai fazer com computador, com projetor ou tudo no quadro, aí você vai ver para o assunto realmente. Uma dica que eu também dou é não fazer algumas coisas assim que pode soar estranho, como, por exemplo, fingir ser um aluno, se sentar, fazer a pergunta, se levantar para responder. É algo que eu acho estranho, mas que realmente acontece. Você pode fazer questionamentos para levantar perguntas, certo? Retóricas. Mas, assim, fazer esse tipo de comportamento pode ser um pouco até estranho de ser assistido numa aula. Só tem você e 3 avaliadores. Uma dica, não use nas cores da sua apresentação, certo? Essa minha apresentação aqui, ela é bem simples, inclusive foi a que eu utilizei no dia da avaliação prática. Por quê? Porque eu sei que preto no branco, qualquer projetor vai conseguir ter um contraste bom, certo? Mas uma vez que você coloca ou usar ao ponto de
fazer algum tipo de contraste que pode ocasionar que a pessoa que está assistindo não veja bem o conteúdo, então é bom você ter cuidado nesses tipos de apresentações. Uma coisa que eu evito sempre é apresentações como tipo Prezi. Me deixa até com um pouco perdido de tanto pular de apresentação em apresentação. Então, seguir de forma contínua a apresentação sem voltar é uma dica também. Não fazer isso aqui, depois para cá, porque a pessoa fica perdida no que está fazendo. Eu acabo não gostando do Prezi, mas isso é algo meu, assim, de que ele tem um comportamento assim, que a pessoa tem que ficar meio que maluco acompanhando para onde vai a apresentação. Na aula, uma dica: muda a entonação, tá? Não seja um robô falando assim a aula toda, porque novamente você vai estar sono para as pessoas que estão avaliando. Então mude a entonação. Tente falar mais alto quando quer chamar a atenção. Se quiser levantar algum questionamento, utilize frases como, por exemplo, vocês podem estar se perguntando como é que isso aqui funciona. Então, é uma dica de levantar algum tipo de questionamento, mesmo não tendo aqueles alunos para fazer esse tipo de questionamento. Tá? Então, é o máximo representar uma sala de aula. Tá? Uma sugestão dependendo da área, claro, né, você fazer atividades práticas. Como assim atividades práticas? Além de ter a parte teórica que você vai fazer no slide ou no próprio quadro, você ter alguma atividade prática que mostre que você tem conhecimento daquilo. Uma vez eu fiz um concurso que eu acabei não fazendo isso. E eu fui questionar, eu tive um feedback dos avaliadores e eles disseram: olha, Rodrigo, seria bom você ter tido uma atividade prática, porque a disciplina é sobre o concurso é sobre programação e a gente quer saber se a pessoa que vai passar no concurso sabe programação e vai querer, e também, além de saber, né, pretende passar, pode passar, na verdade, 30 anos ensinando programação. Então, se eu não mostrei nada que eu tenho domínio, talvez para os avaliadores, eles achem que eu realmente não tenho domínio, porque eu fiquei só em slide. Então, contaria pontos se eu tivesse feito práticas algum tipo de IDE, de programação, naquela ocasião. Claro que isso depende de cada avaliador e depende de cada tema, tá? Então, a avaliação tem os seus pontos lá descritos no edital, mas acaba sendo algo subjetivo também. Bem, é importante ter algum tipo de avaliação, tá? Ter, no caso de avaliação de exercício para a turma, você pode responder um exercício na sua aula e no final colocar uma lista de exercício curta, né, para seus alunos usarem, levarem para casa e entregar. Na verdade, seus alunos são os avaliadores, então você entrega uma lista. Uma dica que eu dou para utilizar todo o tempo da sua apresentação, você sempre controle, né? Se tiver muito tempo na sua apresentação, você pode ler no final a sua lista, dando detalhes de como resolve. Se tiver, no caso, se tiver muito tempo, né? Se tiver pouco tempo, você só pode ler por alto a sua lista no final da sua aula para indicar o que eles têm que fazer. Então é uma forma, até porque na avaliação do concurso normalmente diz o candidato usou todo o tempo disponível, então você pode utilizar como sendo essa possibilidade de explicar a lista para usar mais ou menos tempo, né? E não perder ponto nessa questão de avaliação do tempo do candidato. Tá? Lembrando, toda essa aula prática é uma aula para medir a sua didática, o seu ensino, né? Como é que você se comporta em sala de aula. O objetivo dela não é medir seu conhecimento, tá? Não é medir se você sabe mais ou menos sobre o assunto. Você tem que se preocupar em como você vai passar o assunto. Então, por isso que eu disse que naquela aula sobre linguagem C, o ideal seria falar sobre algum tipo de estrutura de dados, ou algum tipo de estrutura de repetição. Por quê? É muito mais fácil, né? Tem muito mais formas de você ensinar isso do que no ponteiro, no qual vai ficar uma aula bem complicada. Você pode mostrar que você sabe trabalhar com ponteiros em C, mas talvez o conhecimento não seja passado ou fique confuso, por exemplo, para a pedagoga que vai estar lá avaliando. Então tem que tomar esse cuidado. E isso é uma dica que eu dou para a sua atividade. A atividade tem que ser correspondente ao assunto que você passou.
Isso em qualquer momento, né? Em sala de aula, na sala de fato de aula ou numa avaliação para cargo de docente. Você tem que ter uma avaliação que seja correspondente ao assunto. Então, nada de colocar algo muito complexo. Na verdade, você tem que colocar algo que tenha sido apresentado no sua apresentação, né? Na sua própria aula. Bem, está acabando aqui. Uma outra dica, ao sair, deixa o quadro limpo, tá? É uma sugestão você fazer, uma gentileza até se você estiver trabalhando com outros professores. Sempre quando acabar a sua aula, apague o quadro. Você pode conhecer a sua banca. Normalmente esses concursos têm uma etapa que ele divulga qual vai ser a banca, e a partir disso você pode se preparar melhor, né, do que você vai ensinar na sua aula prática. E aqui eu coloquei os itens que foram analisados, tá? Ó, plano de aula, domínio do conteúdo, clareza da objetividade na abordagem, aquisição, cadê? Adequação da situação didática do conteúdo, adequação técnica, pedagógica, articulação teoria e prática. Sempre utilizar também a teoria e trazer algo prático, tá? Com aquele conhecimento. Utilização adequada do tempo, processo de avaliação. Então são esses pontos que eu acabei falando para vocês. Isso daqui foi do concurso do IFPE de 2016. Pronto, para acabar aqui, tem 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção. Uma dica, você normalmente é possível que você faça concursos que sejam em outras regiões, que você nem conhece, né, que nunca foi, que você só vai para fazer aquele concurso. Por exemplo, eu fui uma vez para a cidade de Arapiraca, em Alagoas, sozinho, né, eu fui numa sexta, eu acho que cheguei, o concurso era no domingo, isso, ou foi no sábado, e cheguei à tarde para o concurso no domingo. Mas enfim, eu estava muito garantido, eu fiquei no centro de Arapiraca, mas o concurso era na UFAL, né? A UFAL de lá. Era para a unidade de Penedo, na verdade a vaga era para a unidade que a UFAL de Arapiraca controlava, que era a unidade de Penedo. Bem, eu passei pela frente, vi onde é que era e depois fui para o hotel que eu fiquei. O problema foi que no dia do concurso, acabei me atrasando um pouco para sair, não saí com tanta antecedência quanto eu queria, mas com tempo suficiente de eu chegar, certo? Mas ao me basear muito no GPS, aconteceu que o GPS tinha errado, mandava eu ir por ruas que eram contramão. Então eu acabei, ao longo lá da minha trajetória pela cidade de Arapiraca, me perdendo, ao ponto de eu preferir, em um momento, deixar o carro estacionado numa rua e pegar um mototáxi, certo? Acabou que eu cheguei lá, realmente acabei chegando com 5 minutos de atraso, suficiente para não conseguir fazer a prova. O problema foi, de fato, voltar para eu encontrar onde estava o carro, né? Mas eu consegui encontrar, porque eu não conhecia a cidade, mas eu tinha lá um ponto de referência que ficou na minha cabeça. Mas qual é a dica que eu faço quando você for para esse caso? Evidentemente, sair com antecedência, né? Eu não consegui, mas uma dica que eu comecei a usar é se hospedar, né, num local próximo ao local de prova. Se você não ficar no local próximo da prova, né, uma outra possibilidade é pegue algum tipo de transporte que conheça a cidade. Por exemplo, um Uber ou um táxi, porque aí essa questão de se perder pela cidade já é diminuída, né? Mas ficando perto do local de prova, você já diminui bastante essa possibilidade de se atrasar, né? Por mais incrível que pareça, né? A viagem toda para Arapiraca, eu voltei no dia seguinte. Uma outra dica: leve tudo que você precisa. Claro, quando você for fazer provas, né? Ou então fora da cidade, mas mesmo se for na sua mesma cidade, né? Porque pode acontecer inúmeras coisas. Pode chegar na cidade e você não encontrar alguém que alugue outro projetor, ou então você não encontrar um hotel para se hospedar. Então vá tudo já certo para onde você for. Isso aqui é a foto da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, né? A UAST, da Rural. E ela fica num lugar muito bonito lá de Serra Talhada, distante, né, da cidade. Tem que pegar o ônibus da própria Rural, ou então pegar um mototáxi para subir lá para a unidade. Mas uma coisa que pode acontecer e que me falaram lá é que pode faltar internet, pode
Como fica muito afastado, às vezes falta energia. E se isso acontecer na hora que você está dando sua aula prática, você tem que se virar, tá? Você tem que ter um plano B, você ou tem que ter levado tudo no pendrive, se for a questão da internet. No caso, quando eu fui fazer, não tinha nem internet, não funcionava meu celular lá, ou eu estava me preparando com a 3G, né? Um plano de dados. Então, leve, tudo pode acontecer, tá? Então, o importante é, tenha um plano B, leve tudo que você precisa. Se você for precisar de um retroprojetor, não deixe para alugar ou para pegar na cidade que você vai, porque isso pode não acontecer, tá? Inclusive, o seu notebook pode não ligar na hora, né? Se você estiver levando notebook. Lembrando que esses concursos, você, normalmente, o que é que eles dão na aula prática? O quadro e o piloto. Qualquer outra coisa você tem que levar. Até para evitar que funcione com um aluno, né? Por exemplo, o primeiro candidato a apresentar funcionou tudo bem, e no segundo o retroprojetor parou de funcionar. Então, acaba tendo um favorecimento. Aí, esses editais, eles não só cedem o quadro e o piloto. Qualquer outra coisa você tem que levar. E se der problema, você é o responsável. E controle seu tempo, né? Para controlar o tempo, normalmente use celular, use o modo de apresentação. Então, esforce para usar todo o seu tempo, porque um ponto de avaliação é aquele ponto que eu disse ali, que é o candidato usou todo o tempo disponível, mesmo que você acabe com 2 minutos antes ou com 5 minutos antes e fale: olha, pessoal, aqui estou acabando a aula, mas agora eu vou ficar aqui disponível caso vocês tenham alguma dúvida para me procurar, tá? Então, dê seu jeito, na verdade. Se tiver tempo, dê seu jeito para tentar usá-lo ao máximo. E, deixa eu ver. Bem, é isso. Boa sorte.